É, bom, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu não sou do tipo que é tímida, não, mas, de fato, esse e-mail que o Oscar me mandou, agora a apresentação que ele fez, me consterna, né? Fico muito contente com esse tipo de reconhecimento. É uma coisa sempre estranha, para mim, pelo menos, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho muito solitário, né? Você fica ali com os livros, pesquisando, escrevendo. Então, eu estou sempre preparada para fazer a pesquisa, estou menos preparada para receber os resultados depois. Mas muito obrigada. Então, obrigada também ao Mário, à Marta e a todos vocês que vieram aqui hoje. Eu fiquei assim muito sem saber, vou colocar aqui para ver se eu sem saber o que eu devia falar para vocês, porque, como o Oscar disse, eu não sou jurista, na verdade sou bastante ignorante em direito. Então, entre falar bobagens relacionadas ao direito, né, e não falar nada sobre ele, eu preferi um pouco a segunda alternativa. Então, em vez de falar diretamente sobre alguma temática de vocês, eu vou, como dizia o Brizola, comer o mingau pelas bordas. Eu vou falar um pouco aqui de coisas que eu acho que tem muita ressonância na conversa de vocês, mas eu acho que vocês é que vão ter que ir ligando os pontos à medida em que eu falar, né? Então, eu vou me concentrar em falar mais sobre as coisas que eu sei um pouco, que dizem respeito à literatura e aos casos nos quais a relação entre movimentos sociais e Estado fica mais evidente. Bom, eu queria começar contando para vocês, vamos ver se eu me acerto com a tecnologia. Eu queria começar contando para vocês uma observação que o Benedict Anderson, que morreu recentemente, faz nesse livro dele, que é um livro sobre o anarquismo, e que tem a ver indiretamente com o assunto de hoje aqui, né? Ele foi um dia dar uma conferência nas Filipinas, e quando ele chegou lá, ele encontrou um cartaz assim: organize-se sem líderes. E esse cartaz deve ter, não sei se aqui deve ter algum assim, mas na USP seguramente tem cartazes, né, parecidos com esse. E são cartazes que apontam para um modelo horizontal de mobilização política, né, isso é, que nega as bases do sistema representativo que funciona em todas as democracias modernas. E esse cartaz era ainda de uma rede global de movimentos contra o Estado Nacional e os partidos políticos, muito parecido com as coisas que a gente tem visto nos últimos anos. Esses movimentos eles têm aparecido, sobretudo na última década, e tanto eles, os próprios ativistas, quanto os analistas que vêm aparecendo a respeito, têm enfocado duas tópicas aí a respeito deles. Uma é que eles seriam muito inovadores, que eles trazem novas formas de ação política, né? Eles trazem uma espécie de grande novidade para a vida política. E outra é essa recusa da relação com o Estado, né? São movimentos que estão de costas para o Estado. Então, essas duas dimensões que aparecem aí no caso do Anderson são também as duas grandes dimensões do debate teórico sobre movimentos sociais. Como é que os diferentes autores lidam com essas duas coisas, estabelece grandes linhagens de explicação. Então, o que eu queria fazer um pouco aqui com vocês hoje é apresentar as duas grandes linhagens explicativas que se configuraram nesse universo para explicar esse fenômeno. E, como eu gosto de um pouco de polêmica, eu vou defender a superioridade da segunda em relação à primeira, e depois eu vou apresentar para vocês esse caso sobre o qual eu escrevi o livro que o Oscar mencionou, o Movimento pela Abolição da Escravidão no Brasil, tentando mostrar para vocês como a segunda alternativa teórica funciona melhor, né? Ela permite ver coisas que a outra não permitiria. Então, esse é um pouco o meu trajeto aqui na nossa conversa. Então, eu vou começar pelo começo, né? Vou começar pelo próprio termo movimento social, que hoje é um termo corriqueiro na linguagem ordinária, na mídia, nas teorias, mas que é um termo que, na sociologia, só apareceu nos anos 70. Ele apareceu ali no momento de esgotamento do debate sobre revoluções, né? Em parte porque as revoluções
são raras, então é um fenômeno sobre o qual não dá para fazer teorias muito gerais. E de outro lado, porque boa parte das pessoas que vinham estudando revoluções esperavam uma revolução do operariado que nunca se fez nos moldes, né, em que se gostaria. As revoluções se mostraram fenômenos assim, episódicos, a Revolução Operária não aconteceu, e aconteceu uma outra coisa nos anos 60, que foi a eclosão de uma série de mobilizações coletivas em grandes cidades em várias partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina. Então, tem o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento contra a guerra do Vietnã, vários movimentos de esquerda por aqui dentre nós, o Maio de 68. Então, essa onda de protestos trouxe um incômodo para as teorias, porque eles não podiam ser explicados mais a partir das teorias da Revolução, porque não eram movimentos que reivindicassem a tomada do poder do Estado, e tampouco eram movimentos que pudessem ser classificados como movimentos de classe, porque eles também não eram formados por trabalhadores, eram movimentos de mulheres, de negros, etc. Então, foi aí, diante, na verdade, do incômodo empírico, que as teorias reagiram, constituindo um novo campo, a respeito do qual se firmou inicialmente um consenso bastante vago em torno de como chamar o fenômeno, movimentos sociais. O termo pegou entre diferentes orientações teóricas porque ele define sem definir. Ele é um termo propositadamente vago. O que diz o termo? Movimentos são sociais porque não são movimentos de classe. Então, não é preciso dizer qual é a base social dos seus componentes, assume-se que eles são heterogêneos. Eles não são revolucionários, não visam tomar o Estado, então não são estatais, são sociais. E eles são movimentos porque eles não têm institucionalidade. A gente nunca sabe em movimento quem está dentro, quem está fora, não tem carteirinha de movimento como tem de partido. Então, essa designação, exatamente por ser vaga, funcionou para designar o fenômeno e começaram a aparecer aí, pelos anos 70, várias teorias dos movimentos sociais. Só que aí é que as diferenças interpretativas começaram a aparecer, né? Sobre o nome, tudo bem, mas sobre o que ele significa, o que esse fenômeno vem a dizer, aí se estabeleceu uma grande disjuntiva entre duas grandes perspectivas. A gente pode ficar mapeando vários autores miúdos, subcorrentes, mas eu acho que o debate pode ser dividido em duas grandes abordagens do fenômeno, né? Uma que eu vou chamar de normativa e outra que eu vou chamar de relacional. Essa normativa é tem que olhar para cá, né? É a perspectiva na qual se insere, primeiro, um grupo de autores que se convencionou chamar teóricos dos novos movimentos sociais, ali pelos anos 70, e mais para os anos 90, teóricos da sociedade civil. São autores como o Turrênio, Habermas, Melucci, o Castells, e depois, nos anos 90, a Jim Cohen, por exemplo, é um exemplo expressivo dessa perspectiva teórica. Que, de modo bem geral, grosseiro, aqui, resumindo muito, esses autores estão dizendo a respeito do fenômeno? Eles estão partindo de um esgotamento da maneira marxista de explicar mobilizações políticas, isto é, não dá para explicar a partir da inserção dos atores no processo produtivo, porque os atores são heterogêneos, não pertencem mais a uma única classe, mas eles continuam o projeto marxista no sentido de que eles continuam procurando por um sujeito emancipador que vá aparecer ali a partir dessas mobilizações, né? Então, o que eles vão dizer? Nas sociedades industriais, o centro da vida social era o mundo fabril e o sujeito que apontava a inovação, a mudança, etc., era o movimento operário. Na sociedade contemporânea, eles, ali nos anos 70, nessa sociedade pós-industrial, o centro nervoso da vida social se deslocou, não está mais na indústria, está nos serviços. E aí, os movimentos que começam a aparecer são movimentos que vêm do mundo da vida, né, de uma rotina mais vinculada à vida cotidiana do que ao mundo do trabalho. E desse universo aparecem movimentos que têm mais a ver com estilos de vida
e com identidades do que com o mundo do trabalho. Então, os movimentos ambientalista, feminista, movimentos étnicos que começam a aparecer. Eles chamam esse conjunto de mobilizações de novos movimentos sociais, justamente para distinguir dos velhos, que seriam os de classe. E eles veem aí, nesses movimentos, um novo projeto emancipador, diferente daquele da classe proletária, porque é um movimento que visa uma revolução dos costumes, uma mudança nas formas de vida, nesse plano dos valores. Então, nessa leitura aqui, os movimentos eles são vistos como o polo de inovação social. É daí que vêm novos valores, novas formas de vida. Eles apontam uma direção, como diz o Melucci. Só que, ao estudar esse universo dos valores, essa corrente também foi fazendo uma distinção entre valores e interesses. Então, os movimentos são portadores desses novos valores, e o universo dos interesses, que a política também tem, é um universo que é processado pelo Estado. Então, o Estado, aqui, ele é visto como uma espécie de grande antagonista, mas também de uma coisa que deve ficar à parte, fora desse grande projeto emancipador. Não se trata nem de tomar mais o Estado, né? Eu tenho o título desse artigo que saiu lá fazendo um pouco de propaganda da casa também, né, lá na Novos Estudos SEBRAP, que saiu nos anos 80 e que resume bem essa perspectiva, que é de costas para o Estado, longe do parlamento. Então, os movimentos seriam alguma coisa que é inovadora, que produz muita vitalidade social, mas totalmente separada do mundo institucional. Essa concepção fez com que eles fossem elegendo certos assuntos como objetos preferenciais de estudo. Então, se vocês forem olhar os estudos que foram saindo nos anos 70, 80, orientados por essa corrente, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, vocês vão ver que tem basicamente 3 movimentos que são objeto de estudos, que são o feminismo, o ambientalismo e o pacifismo, os movimentos contra a guerra. Né? E nos Estados Unidos tinha uma agenda incontornável, que era o movimento dos direitos civis. Agora, quando a teoria viaja, ela chega com ruído aqui pela América Latina. No Brasil, quando a teoria chega, nos anos 70, é justamente o momento em que o movimento operário é forte. É um momento das grandes mobilizações operárias. Então, o que acontece aí? A teoria já vai sendo torcida de modo a falar de uma realidade que é muito diferente dela, sem abrir mão do modelo teórico. Então, não dá para falar de novos movimentos sociais com essas pautas pós-materiais, identitárias, etc., mas a gente ajeita um pouquinho e fala de novo sindicalismo, que foi como se chamou o movimento operário, para também distinguir do sindicalismo antigo. Por quê? Porque o foco continua sendo o foco da inovação. Não se trata de pesquisar o que existe como mobilização, mas o que existe de inovador nesse âmbito. Então, esse foco fez com que o objeto empírico ficasse meio demarcado, meio pequenininho. Mas trouxe problemas, porque a realidade gosta muito de sabotar os teóricos. Né? Quem faz pesquisa empírica logo aprende isso, a gente vai com os modelos e a realidade logo derruba. Né? Então, o que aconteceu com esses movimentos que eram tão inovadores, traziam novas formas de vida, de democratização das relações cotidianas, etc., lá nos anos 70? Nos 80, eles se burocratizaram. Boa parte desses movimentos viraram ONGs, com estruturas formais. Uma outra parte deles, como é o caso do ambientalismo alemão, viraram partidos. E mesmo líderes desses grandes movimentos de mobilização que estavam de costas para o Estado foram parar no coração dele. Vários dos líderes de movimento, como é o caso do Lech Walesa, do Mandela, do próprio Lula, viraram depois atores importantes
e ocuparam o cargo mais importante no interior das instituições políticas. O que aconteceu com a teoria daí? Bom, os intérpretes ficaram todos decepcionados, não é, com a realidade que não obedeceu aos seus comandos. E aí começou um outro diagnóstico, o diagnóstico da captura. Os movimentos tinham a inovação, traziam bandeiras democratizantes das formas de vida, mas eles foram capturados pela lógica sistêmica, pela lógica do Estado e do mercado, pela lógica do interesse. Então, continua essa disjuntiva entre tem o mundo dos valores e o mundo dos interesses. Quando quem está no mundo dos valores migra para o mundo dos interesses, é porque foi capturado. E aí, se houve a captura daqueles atores, um jeito de salvar a teoria dos novos movimentos sociais foi deslocar um pouco o mesmo raciocínio teórico. Em vez de dizer que a inovação estava nos novos movimentos sociais, que agora tinham deixado de ser inovadores, era possível ver a inovação não num ator, mas num espaço social do qual pudesse emergir de novo a inovação, né? E aí aparecem as teorias do espaço público que situam trazem um novo conceito para a conversa, que é o de sociedade civil. Em vez de falar de movimentos sociais, agora nós vamos falar de sociedade civil. E ela continua sendo, nessa perspectiva, tendo o mesmo lugar teórico que tinham os novos movimentos sociais. Ela continua sendo a sede da emancipação e da inovação na política. E o que é sociedade civil? Esse livrão aqui da Cohen e do Arato, que é uma longa exegese do conceito, fazendo a história do conceito, até chegar numa concepção de sociedade civil, numa definição, que é muito parecida com aquela que eu contei para vocês lá no começo sobre movimentos sociais. Porque, outra vez, a conversa é sobre ser ou não ser instituição. Então, sociedade civil não é o Estado, ela é definida em negativo, porque ela não visa a tomada de poder político, como os movimentos. A sociedade civil não é o mercado, porque ela não se rege pela lógica econômica. E ela não é a esfera íntima, porque ela não é dominada pelos afetos. Então, a gente tem, de novo, aqui, agora, um espaço, não um ator, um espaço que é livre de constrangimentos, que é o locus da autonomia e que é de onde podem surgir, de novo, os projetos de inovação, os projetos de boa vida. Essa positivação da sociedade civil, como antes a positivação dos novos movimentos sociais, tem por par, quase que necessário aqui, uma certa demonização do Estado, que continua sendo visto como aquele que está regido pela lógica do interesse. Então, continua essa dicotomia. E a pesquisa orientada por essa perspectiva fez muito sucesso nos anos 90, trabalhando com essa concepção. Então, na América Latina, mas no mundo quase que ocidental todo, proliferaram estudos sobre a sociedade civil no lugar dos estudos sobre movimentos sociais. Então, se vocês forem acompanhando a literatura sobre movimentos sociais, ela tem assim um ápice nos anos 70, 80, depois ela começa a declinar, agora está na moda de novo, né? Aí começa a crescer outra vez. Mas se você seguir os autores que escreviam sobre movimentos sociais nos anos 70 e 80, você vai encontrar todo mundo escrevendo sobre sociedade civil, nos anos 90. O que é que eles vão estudar agora? Os espaços nos quais essa inovação social, essa política não regida pelo interesse, mas pela autonomia, poderia ter lugar. Então, são os fóruns, as audiências públicas, os conselhos, as arenas participativas, em suma, os espaços e atores da sociedade civil, muitas dessas concepções foram, inclusive, sendo inventadas como tecnologias políticas por conta dessas próprias teorias, né? O Ian Schoons, que é um sociólogo inglês, tem um trabalho muito interessante em que ele mapeou
todas essas instâncias participativas que apareceram no mundo logo depois dos textos do Habermas a respeito de democracia deliberativa, ele encontrou quase 300 casos, né, espalhados pelo mundo. Então, é um desses casos em que a teoria tem um grande impacto na realidade. Mas aí, outra vez, a realidade vai sempre dando problema. Então, está todo mundo resolvido no plano nacional, né, com a sociedade civil agora, e aí vem a globalização. Então, a partir dos anos 2000, a teoria teve que outra vez se adequar para falar de um fenômeno de escala diferente daquele do qual ela vinha falando antes, que eram os fenômenos no âmbito do Estado-nação. E aí apareceu uma baciada de livros, artigos, etc., que basicamente expandem o raciocínio de sociedade civil nacional para a sociedade civil global. Como é que são definidas essas redes, essa sociedade civil global? Como eu acabei de adiantar, elas são definidas como redes, basicamente. Redes orientais, ainda não, né? Em geral são ocidentais, mas são redes horizontais entre sociedades civis nacionais que pressionariam organismos multilaterais, tanto de poder político quanto econômico, em favor de pautas, outra vez, emancipatórias. Então, aqui, a grande novidade seria uma espécie de globalização de baixo, se contrapondo a essa globalização forçada que viria de cima. Daí a forma de contracúpulas que várias dessas mobilizações ganharam no começo dos anos 2000, que é o caso do Fórum Mundial de Porto Alegre, o caso de Seattle, de Davos. Nesses ambientes, as novas tecnologias teriam permitido uma conexão fraterna entre ativistas, né, uma organização não hierárquica, que se faria em torno de uma nova pauta aglutinadora, que é a da justiça global. O problema é que, outra vez, a realidade se contrapôs rapidamente à teoria. A Primavera Árabe, que é o grande exemplo, né, sobre a qual saiu um monte de estudos nessa direção, falando da emergência de uma sociedade civil global, ela gerou resultados que, dessa perspectiva teórica, são totalmente contraintuitivos. Então, pensem, por exemplo, na Turquia. O resultado do processo foi uma ditadura. E, em vez de fraternidade, o que Seattle trouxe não foi uma forma de ação amigável, mas a emergência dos, pelo menos na grande mídia, né, dos black blocs, de uma estratégia de ação política que prima pelo uso da violência. Então, a gente tem aí uma teoria que previa manifestações inovadoras, autônomas, progressistas, mas logo veio esse rebote, que é um pouco o que a gente viu aqui em 2013. Não é? Então, um diagnóstico imediato também nessa direção. Lá na Turquia deu o que deu, aqui também deu no que deu. Né? Esses exemplos aí que eu fui elencando rapidamente, eu acho que mostram 4 grandes limitações dessa perspectiva que eu estou chamando de normativa. A primeira, que eu fui enfatizando bastante aqui já, é uma visão muito idealizada dos objetos. Não, estou errada aqui. Uma visão muito idealizada dos objetos que fica explícita no título desse último livro do Castells. São redes de esperança. E essa esperança está tanto nos ativistas quanto nos analistas. A esperança de que, desta vez, essa mobilização traga aquilo que a esquerda espera desde o século XIX, que é uma grande mudança. Os sujeitos capazes de mudar o mundo. Então, esse ângulo traz sempre uma visão positiva dos objetos a serem estudados. O segundo problema é um problema de selection bias. Né? Tem sempre
uma definição do objeto que é dada por essa perspectiva emancipatória. Quais são os assuntos a estudar, os novos movimentos da sociedade civil? São aqueles que trazem projetos que a gente vislumbra como positivos. Mas e aí, o que a gente faz com o islamismo, por exemplo? Porque, vejam só, o islamismo é uma rede transnacional, organizada por atores societários, mas nunca é classificada em nenhum desses estudos como parte da sociedade civil global. Então, a gente estuda uma parte da sociedade, mas uma outra que é classificada, né, como tradicional, ou com termos ainda menos doces, fica de fora da circunferência do que vai ser estudado. O terceiro problema, que eu também fui marcando bastante, é essa ênfase na inovação. O tempo todo a teoria está preocupada em olhar para uma dimensão desse fenômeno, que é aquilo que ele traz de novo, aquilo que seria uma espécie de vanguarda, né, da mobilização. E aí, toda vez que aparece uma nova mobilização, como a Primavera Árabe ou o junho de 2013 aqui, aparece aquilo que a gente poderia chamar da síndrome do Lula. Porque os analistas saem todos falando, nunca antes na história deste país. Né? Então, nunca antes na história da Europa, nunca antes na história do mundo, nunca antes na história do Brasil se viu um fenômeno como esse. Agora, quem estuda história, que nem eu, fica sempre muito vacinado para essa ideia de que as coisas são novas. O Craig Kelly contesta essa tese da novidade, fazendo um exercício irônico, em que ele fala novos movimentos sociais do começo do século XIX, se chama um dos capítulos desse livro, né? No qual ele demonstra empiricamente, elencando casos, que bandeiras em torno de estilo de vida, de temas pós-materiais, de identidade, do feminismo, etc., já existiam lá no século XIX, em movimentos por temperança, pelo sufrágio feminino. O Benedict Anderson, que eu mencionei no começo, detectou naquele cartaz, não contei a história inteira para vocês no começo, quando ele viu aquele cartaz, ele imediatamente relacionou com o assunto do qual ele ia falar naquele dia, que era o anarquismo no século XIX, que se caracteriza pelo quê? Como o livro dele, o Under Three Flags, mostra brilhantemente. É um movimento globalizado, anti-estatal, horizontal, e a gente agora podia acrescentar os black blocs, violento. Então, as novidades do ativismo contemporâneo, que a gente fica sempre dizendo que estão no século XX, estão no século XXI, talvez estejam mais nos óculos que os analistas usam para olhar para o fenômeno do que no fenômeno mesmo. É claro, eu não estou dizendo que o ativismo de hoje é igualzinho ao lá do século XIX, mas há padrões que se repetem e há processos de longo prazo. Os fenômenos políticos sempre combinam uma certa equação de novidade e rotina. Mas a rotina, a repetição, é muito importante. Quando o foco fica só no que é novo, a gente perde de vista essas continuidades, essas repetições, esses padrões. Então, esse é um grande problema aqui. E o quarto e último problema, deve eu parar de falar mal dessa perspectiva, é um problema de natureza metodológica. Essa perspectiva normativa estuda os movimentos em si, ou a sociedade civil em si, como se eles fossem realidades autônomas, como se fosse possível seccionar a vida social e separar esse pedaço para colocar num laboratório e estudar. Mas os movimentos, a sociedade, eles não existem num vazio. Eles existem em relação com os outros atores, em relação, sobretudo, com os outros atores societários, mas, sobretudo, com o Estado. Então, não é possível entendê-los em si mesmos, porque eles estão o tempo todo numa relação com outro grande ator que está ausente aqui dessa conversa. Então, enfim, vocês perceberam que eu não sou fã dessa perspectiva.
mas como ela faz muito sucesso, achei que eu precisava falar um pouco mal dela aqui, antes de apresentar aquela que é a minha preferida, né, que eu aplico no meu trabalho. É uma perspectiva que é tão idosa quanto, surgiu também lá nos anos 70, e do mesmo jeito que a outra, foi se adaptando ao longo do tempo, conforme mudanças da realidade, e do mesmo jeito que a outra, também trocou de nome. Ela apareceu se chamando Teoria do Processo Político, tem aí no Charles Tilly e no Sidney Terrell os seus grandes expoentes, e depois ela mudou o nome, no final dos anos 90, para a Teoria do Confronto Político. Mas acho que o termo original da teoria, a teoria do processo político, é bom a gente reter, porque fala muito de qual é a maneira pela qual a teoria trabalha, né? Se trata de uma teoria da mobilização política, na qual o tempo é relevante. É uma abordagem que constrói uma explicação de longo prazo, uma explicação histórico-estrutural, digamos assim, para os movimentos, tentando entender esse fenômeno como um fenômeno que tem uma história bem comprida. A história começa lá atrás, no momento em que começa a concentração de capital em cidades, com os processos de industrialização, urbanização, esses que a gente aprendeu na escola, mas que acontecem par e passo com o processo de centralização do poder político, isto é, com o processo de formação do Estado Nacional. Então, a gente teria aí dois grandes processos na história do Ocidente moderno que vão criando também dois grandes focos de poder na vida social. Então, de um lado, tem o foco de poder do qual o Marx nos falou. Tem o poder econômico e social de uma classe, dos capitalistas, que vai se consolidando. Mas tem uma outra vertente que corre muitas vezes em paralelo, e mesmo independente desta, que é a concentração de poder numa nova institucionalidade, que é o Estado Nacional. Então, a gente teria aí, no processo que criou o Estado Nacional, a gente teria também visto aparecer juntos dois focos de poder e em decorrência, dois grandes alvos para manifestações, para apresentação de pleitos, de reivindicações. Então, os descontentes podem ir reclamar com os capitalistas de questões que dizem respeito àquele universo, mas podem também ir reclamar ao Estado de questões que dizem respeito a esse outro universo. Então, diz o Tilly, as formas de ação que vão sendo criadas, elas têm a ver com esses objetos. Então, as greves são criadas porque elas podem prejudicar os capitalistas, porque vai parar a produção. E como eu sempre digo para os meus alunos que fazem greve sempre em maio, eu dou essa aula em maio para os meus alunos, né, sobre as greves, e as greves não funcionam no universo público, aqui vocês até podem, né, mas no universo público, porque não adianta nada parar o serviço público, os alunos não terem aula, né, ou os professores não darem aula, não pressiona o processo produtivo. Para pressionar o governo, a forma que foi sendo inventada mais eficiente é a forma das manifestações públicas. Então, os movimentos sociais, nessa perspectiva aqui, são uma forma de ação que vai sendo inventada à medida em que se inventa também o seu antagonista, que é o Estado. Nessa perspectiva, então, é uma forma que é usada por quem está fora das instituições políticas. E é uma maneira que tem três grandes características. Uma é que ela é uma campanha de pressão. Ela tem essa forma de manifestações públicas repetidas. Outra é que ela usa o mesmo repertório de confronto, isto é, as estratégias usadas são mais ou menos parecidas. E, finalmente, ela envolve um grande número de pessoas. Ela é uma demonstração de número, de força, de volume, e que tem que sempre passar, aqui na concepção do Tilly, por um teste, que é o da repressão. São aqueles que continuam mobilizados, mesmo se ameaçados ou reprimidos. Então, essa concepção de movimento não define o movimento como, na perspectiva normativa, como um ator. O movimento aqui é uma forma de ação. Ele
é usada aqui, é usado aqui por aqueles que estão numa situação de insatisfação, mas que estão extra-parlamento, extra-estado, lá de fora. E a definição do que é movimento aqui, como é uma forma de ação, não depende das pautas. Então, aqui, ao contrário da perspectiva normativa, fascista pode, sim, fazer movimento. Não é bom que façam, mas, enfim, podem. A própria distinção entre Estado e sociedade aqui é abandonada, porque os atores são vistos aqui como podendo trafegar entre as duas arenas. Então, em vez de falar de Estado e sociedade, eles preferem falar em detentores do poder, que são os grupos sociais que, nesse momento, detêm o controle das instituições políticas, né, ou têm acesso a quem detém. E, do outro lado, tem os desafiantes, os que estão fora desse arranjo político, não estão contentes com ele, mas gostariam de ter ou acesso, ocupar os postos, ou influência, gostariam de poder usar os meios do Estado para fazer as suas próprias políticas. Então, aqui não faz sentido, de jeito nenhum, pensar os movimentos sem pensar as instituições, porque o tempo todo aqui tem uma disputa entre quem está dentro e quem está fora, e só dá para entender conversando sobre o jogo inteiro, não sobre um pedaço. Então, o que essa teoria faz, sobretudo a partir dos anos 90? Ela começa a focalizar o conflito político, e não um dos atores ou uma das arenas. E tenta identificar aí quais são os mecanismos que operam em diferentes interações conflitivas ou confrontacionais, como eles chamam, para identificar esses padrões. Porque cada conflito é um conflito, mas eles têm certas formas que se repetem ao longo do tempo e que, estudando muitos, a gente pode identificar. Então, aí se resgata, sobretudo a partir desse livro, o sentido weberiano da política como luta. Então, todos os atores que têm recurso para se organizar disputam o poder de implementar políticas que o Estado representa. Esses atores são vistos aqui ao contrário do que lá na perspectiva normativa. Lá eles são vistos como atores imbuídos de valores. Aqui eles são vistos como atores imbuídos de interesses. Então, eles calculam a forma de ação mais favorável para si, conforme a percepção que eles têm da conjuntura política. Se há mais oportunidades para agir de uma maneira ou de outra, né, e quais são as ameaças que pairam sobre eles, sobretudo a repressão. Então, os atores buscam formas de ação conforme essa conta que eles fazem. O que é que vai gerar mais visibilidade, vai ter mais eficácia, mas também vai gerar menos custo, menos repressão, principalmente. Isto é, as opções dos agentes aqui são estratégicas. E isso faz com que eles escolham organizar movimentos, partidos, guerrilhas, guerras civis, revoluções ou terrorismo, conforme a sua posição nessa balança de poder, conforme essa conta que eles estão fazendo. Isto é, em cada conjuntura há uma certa balança de forças e os atores fazem as suas contas para ver qual é a forma mais eficaz de agir. Então, pensem aqui, para a gente voltar no exemplo do Lula, numa democracia, você pode organizar movimentos, mas e numa ditadura? O que você faz? Numa ditadura, você pode optar, como vários atores optaram aqui no Brasil dos anos 70, por fazer uma guerrilha. Porque você pode ser reprimido se aparecer publicamente. Do outro lado, os atores mesmo, esses que eu já mencionei antes, né, e vários outros, eles migram conforme a conjuntura. Então, o Lula, numa balança de poder, o Lula está do lado de fora do Estado, ele organiza movimento. Num outro momento, ele tem chance no sistema político, ele organiza partido. Isso vale para o Mandela, que foi guerrilheiro. Isso vale para o Fidel. Então,
não são os atores portadores de valores que são uma coisa ou outra. São as conjunturas que levam os atores, constrangem os atores a optar por uma ou outra forma de política. Então, aqui, os movimentos sociais são uma estratégia escolhida por certos atores, sobretudo em situações de crise política. É a forma, é a conjuntura mais afeita. Não quer dizer que não pode existir nos momentos, mas essa é a boa conjuntura, aquela em que fermentam movimentos como cogumelos. O que acontece nessa situação do ponto de vista aqui da teoria do confronto político? As situações de crise são situações que precisam ser entendidas olhando primeiro para dentro do Estado, e depois para fora. Porque é só quando o Estado está em litígio consigo mesmo, quando há facções em brigas, quando a coalizão que está no poder não está sólida, é que ela se mostra mais enfraquecida para resistir a pressões de fora, para usar estratégias repressivas com muita intensidade. E ela mesma pode fornecer aliados para quem está fora, porque os descontentes vão saindo. Então, pensem na Praça da Paz Celestial, na China. Se o governo está coeso, tem milhões de pessoas na rua, tudo bem, vão os tanques lá, reprimem, todo mundo vai preso, acabou a brincadeira. A eficácia da forma movimento social, a possibilidade dela continuar existindo, depende de um certo titubeio interno de quem está no governo também. Porque o governo pode sempre reprimir, ele pode cooptar, mas ele pode também, como a gente viu aqui recentemente, se perder se ele não tiver coeso. Então, os movimentos aparecem muito nessas situações de crise interna da coalizão política que está no governo, porque é a situação que gera isso que eu estou chamando aqui, assim, grosseiramente, de um titubeio, da hora em que o Estado não sabe para onde andar, não sabe se coopta, não sabe se reprime, normalmente faz as duas coisas, faz uma coisa, depois faz a outra, sem direção. Então, para entender se o movimento vinga ou não vinga, precisa ver o que o Estado está fazendo. É o que eu estou insistindo com vocês. Trata-se aqui de uma relação em que os dois polos vão respondendo um ao outro, como num jogo. Só que tem aqui um terceiro elemento que eu vou trazer só agora para a conversa, que são os contramovimentos. Isto é, quando os movimentos saem às ruas, eles saem com pautas de mudança. Aqui a teoria não avalia se a mudança é positiva ou negativa. Os fascistas podem ir. Mas eles reclamam do Estado mais prerrogativas, reclamam mais direitos, reclamam mais acessos, mas eles reclamam contra tudo que está aí. Só que, quando eles reclamam contra, eles não reclamam só contra as autoridades políticas, eles reclamam também, indiretamente, contra os grupos que são beneficiados por aquele estado de coisas. Então, quando as mobilizações aparecem por um lado e vão crescendo, costumam aparecer também contra-mobilizações. As mobilizações organizadas pelos grupos que têm prerrogativas naquele estado de coisas e que podem vir a perdê-las na nova configuração, se os movimentos que tiverem aí funcionarem. Então, aí, movimento e contra-movimento se colocam na cena pública, disputando duas coisas. Eles disputam o próprio Estado, a capacidade de implementação do Estado, mas, se é uma situação de crise, eles precisam disputar também a opinião pública, a população que não está engajada no conflito, que é da onde pode vir uma sustentação. Então, esse é um jogo de 3 elementos, no qual as armas não são só as armas da persuasão. Do mesmo jeito que aqui entra a ideia de que a política é uma luta, que é uma concepção bastante weberiana, entra também um outro pedaço do Weber aqui, que é a ideia de que o Estado ele conta com o monopólio da violência legítima. Isto é, que a política, mesmo a política mais institucionalizada, é firmada sobre um controle da violência. Bom, se essa que é a mais institucionalizada tem violência,
todas as outras também têm. É uma questão de gradiente, é uma questão de quanta violência cada ator pode usar e de diferentes tipos de violência que podem ser mobilizados. Então, aqui, o Estado, claro, conta com a capacidade, que vocês conhecem bem, de reprimir, né? Ele pode usar a polícia, o amparo da lei, mas os ativistas também recorrem à violência. Os que estão do lado de fora também. Para voltar no meu exemplo do Anderson, o que o Anderson estuda nesse livro aí que eu recomendo vivamente que vocês leiam? O Anderson estuda as ações que os anarquistas fizeram de protesto contra o capitalismo, contra o Estado Nacional. E o que é que eles faziam? Eles assassinavam autoridades políticas, faziam os magnicídios. Isto é, a ideia é que a violência é uma forma de política. A gente agora vê os black blocs que entendem exatamente a mesma coisa, releem os anarquistas, né, falando, outra vez, contra os símbolos estatais e o capitalismo, não por meio de palavras, mas por meio de atos de destruição. Então, a gente tem aí a violência no Estado, mas a gente tem a violência fora do Estado, nessa forma bruta da violência física propriamente, mas também em formas mais sutis de quebra da ordem. Pensem, por exemplo, no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, quando os ativistas negros afrontaram a lei sentando em áreas reservadas para os brancos, em ônibus e restaurantes. É uma violência porque eles estão agindo contra as regras sociais estabelecidas e contra a própria lei. E há ainda a violência estética, né, dos escrachos, por exemplo, e, segundo o nosso prefeito, das pichações. Né? São formas de violência em uso. Então, aqui, nessa perspectiva, não dá para dividir, que nem fazia a Rede Globo durante 2013, os atores em pacíficos versus vândalos. Todo mundo, numa certa altura do campeonato, numa certa conjuntura, pode adotar uma ou outra forma de ação. O que é relevante aqui, então, é o contexto no qual os atores estão inseridos. Agora, o que é que os atores escolhem? Como é que essa coisa de, então, vai quebrar, vai ocupar, vai invadir, vai marchar? Aí entra um outro conceito bem importante aqui nessa perspectiva, que é o de repertório de confronto. Como no jazz, diz o Chile, o repertório dá uma partitura a partir da qual os atores, à medida em que agem, que tocam essas músicas, vão improvisando. Mas vocês vejam aqui, eles têm um espaço de improvisação, mas eles não são assim criadores ab ovo. Não são que nem lá na perspectiva normativa, em que os atores criam formas de ação. O que eles fazem aqui, como no exemplo que eu acabei de dar dos black blocs e dos anarquistas, que não foi por acaso, né? O que os black blocs, que parecem a grande novidade do século XXI, estão fazendo? Eles estão retomando as formas de ação dos anarquistas no século XIX, e inclusive os seus símbolos. É claro que é uma releitura, mas não é completamente novo. Então, o que o Chile vê aqui, enfatiza aqui, é o fato de que a gente tem padrões que se estabelecem e que vão sendo utilizados pelos atores ao longo do tempo, interpretativamente. Eles vão improvisando, eles vão trazendo seus próprios, vão dando a sua própria marca cada vez em que aquela forma de ação é utilizada. Mas, na verdade, as formas de ação disponíveis são bem pouquinhas. O Chile traça uma marca mais ou menos de 1830, que é quando esse processo de centralização política está bem completinho, parlamento, governo, tudo direitinho. E ele diz, a partir daí começam a existir as formas de ação, que eles chamam de modulares, que são formas de ação mais ou menos vazias, cujo conteúdo interessa pouco, e que podem ser usadas por diferentes atores em diferentes lugares para diferentes assuntos. Nesse momento, se inventaram as formas de ação que a gente usa ainda hoje, a saber, os comícios, as greves, as manifestações públicas como passeatas e concentrações,
as assembleias e as ocupações. Todas essas formas de ação apareceram aí no miolinho do século XIX. São essas que a gente ainda usa. Essas formas todas foram sendo usadas de maneiras muito diferentes. E é por isso que elas estão vivas. As formas que não são usadas, elas tendem a desaparecer, né? Mas, na interação, os atores vão trazendo o seu improviso e vão criando aqui performances. Junto com o conceito de repertório, vem esse outro de performance, que é para salientar esse caráter experimental que o próprio ato de protesto político tem. Toda vez em que a gente vai protestar, se refere a alguma coisa que a gente já conhece como forma de protesto, mas pode sempre experimentar alguma coisa diferente. E isso acontece, sobretudo, diz o Terrell, que também trabalha nessa perspectiva, nos ciclos de protesto. São essas horas, como a de 2013 aqui, em que vários setores sociais saem simultaneamente à rua, em que há novos atores, novos temas e novas formas expressivas são experimentadas. Mas as novas performances, elas sempre se constroem a partir de um repertório anterior. No caso de junho, por exemplo, todo o repertório da redemocratização foi mobilizado, todos os símbolos, a bandeira, as cores nacionais, etc., né, reapareceram, assim como esse outro universo anarquista, autonomista, que trouxe também os black blocs. Então, as inovações que aparecem, aí elas não são inovações completas, elas são releituras, e dessas releituras, o que fica depois que passa o protesto? De modo geral, eles dizem aqui, as inovações que são muito, muito peculiares, elas tendem a ser efêmeras. Elas não conseguem ser utilizadas depois por outros atores. Aquelas que ingressam no repertório e vão ficar como referência para os atores no futuro, são aquelas que se mostram mais eficazes. E, por enquanto, as mais eficazes têm sido mais ou menos sempre as mesmas. Então, por exemplo, ocupação é uma que está muito na moda, mas que foi inventada lá no século XIX, foi usada muito pelo movimento pelos direitos civis nos anos 60, e agora está sendo outra vez muito utilizada. Mas é a mesma forma de ação, ocupar, né? Como os movimentos ocupar. Então, aqui, nessa perspectiva, as performances são interativas e elas vão... Os dois lados do conflito vão se referindo ao mesmo repertório. Não tem um que é dos atores, dos nossos amigos do bem, e outro dos nossos inimigos do mal. Movimento e contramovimento tem que se referir ao mesmo universo cultural. Nós estamos vivendo na mesma cultura. Então, eles se relacionam com esse mesmo repertório de experiências anteriores. E aí, é nas performances que os atores vão se diferenciando. Quando você chega na rua e vê um pessoal de verde e amarelo, na redemocratização, por exemplo, você chega e vê o pessoal de verde e amarelo e fala, esta é a minha turma. E aí você também veste verde e amarelo. Aí você chega agora em 2014 e vê o pessoal de verde e amarelo e fala, opa, essa não é a minha turma. E você não veste o verde e amarelo. Quer dizer, o uso do repertório vai sendo feito conforme a luta política que está sendo travada, né? Então, isso dá um dinamismo para o processo. Então, assim, essa é a perspectiva que orienta a pesquisa, a minha própria pesquisa, das interações confrontacionais, que são aqui vistas, então, simultaneamente como eventos de protesto, em que reivindicações são feitas, atores se apresentam, mas também como atos de mobilização, que são verdadeiras cenas expressivas, em que aquilo que se mostra também é tão importante quanto aquilo que se diz. Eu estou fazendo agora, a Marta está nessa empreitada também, uma pesquisa sobre os protestos de 2013 para cá. Mas como isso ainda está andando, né? E eu vou contar para vocês, não como eu apliquei essa perspectiva, não nesse caso, mas no caso que já está prontinho, que é esse do livro sobre a abolição.
Então, agora, eu vou convidar vocês a trocarem um pouco de assunto aqui comigo, sair dessa conversa mais genérica e falar sobre um caso empírico específico para a gente ver como é que essa perspectiva funciona para falar desta realidade particular, né? Então, quando a gente fala de abolição, lá no século XIX, a gente logo pensa na Isabel ou no Zumbi, que são duas figuras que resumem bem uma disputa interpretativa que vem vindo aí ao longo do tempo. Ou bem, a abolição foi feita pela coroa, pelas instituições políticas, ou bem, ela resultou da resistência escrava. Nessa guerra simbólica aí, o movimento abolicionista nunca foi considerado. Para vocês terem uma ideia, até agora tinha um livro dos anos 70 sobre isso, e de um americano. Isto é, há um reconhecimento de que existia uma campanha anti-escravista, mas ninguém tinha considerado a sério que pudesse ser um movimento social. Por quê? Em parte por causa da ideia de que a gente tem um passado, ou que a gente tem um país de grande apatia, de passividade política, né, de infracidadania. E estou atrasado com o meu slide, né? Peraí. Esse aqui que é o livro para fazer propaganda. Então, tem a ideia, para eu pegar um inimigo assim, vou pegar um amigo, que é o Leonardo Avritzer, de quem eu gosto muito, mas com quem eu não concordo nada. O Avritzer é um dos representantes dessa perspectiva, né, que diz que no Brasil só emergiu uma sociedade civil, que ele usa aquela perspectiva, e mobilizações desse gênero, movimentos sociais, a partir do processo de redemocratização, porque até então você não teria espaço público no Brasil, não teria onde acontecer esse tipo de mobilização. Então, se eu estivesse trabalhando nessa perspectiva normativa, eu nem teria estudado o que eu estudei, porque a perspectiva não manda olhar para trás. Mas, como eu trabalho na outra, eu fui ver a abolição, e eu tinha já no meu livro anterior, que é uma biografia do Joaquim Nabuco, eu já tinha dado com eventos de mobilização para o meu olho mais treinado, já obviamente de movimento social, e eu voltei sabendo que ali tinha alguma coisa, né? Então, o que eu fiz? Eu usei essa perspectiva teórica aí do Tilly e levantei os eventos de protesto. Eu achei 2.000 eventos de protesto, distribuídos por todas as províncias, que o país tinha 20 naquela hora, e um movimento que durou 2 décadas. Esse volume sustenta a minha tese principal de que o abolicionismo foi o primeiro grande movimento social nacional. E, para explicar o movimento, eu me vali de 2 dinâmicas relacionais. De um lado, eu olhei a relação do movimento com o repertório de confronto dos movimentos internacionais, e, do outro lado, eu olhei para a relação do movimento com o Estado e o contramovimento. Então, vou falar primeiro como é que foi essa relação do movimento com o repertório internacional. Se eu estivesse trabalhando lá com a teoria da sociedade civil, eu acharia que as redes transnacionais são uma coisa desse século. Mas, lendo lá o Anderson, eu sei que tem lá uma rede anarquista que ele traça, que vincula gente na América, na Europa e na Ásia. Essa possibilidade de conexão existiu também entre os abolicionistas e permitiu uma circulação de repertórios. Permitiu que os abolicionistas daqui conhecessem as experiências dos abolicionismos estrangeiros e permitiu criar solidariedades políticas transnacionais. Os abolicionistas usaram isso em 2 sentidos. De um lado, eles recorreram a essas redes de ativismo internacional para produzir o que a Margaret Keck e a Karen Sikking chamam de efeito bumerangue. Isso é, quando defensores de reforma no Estado Nacional enfrentam resistência, eles dão a volta, né, fazem aliança com membros da sociedade no outro Estado, que, por sua vez, pressiona o seu Estado Nacional, que pressiona o Estado Nacional de volta. Esse que é o bumerangue, né?
Aqui, os abolicionistas fizeram isso a campanha inteira, desde os anos 1860 até o final, nos anos 1880, buscando aliados estrangeiros para pressionar o governo brasileiro. E essas experiências estrangeiras funcionaram também como um repertório para os abolicionistas daqui, a partir do qual eles foram criando as suas estratégias e as suas performances. E claro que eles tiveram que ir adaptando o que eles encontravam para um contexto diferente. Então, vou dar um único exemplo para vocês para esclarecer. Na propaganda anglo-americana, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, a principal base para a campanha foram as igrejas Quakers, tanto quanto espaço de manifestação, quanto o universo, né, do cristianismo. Aqui não dava para fazer isso, porque a Igreja Católica era parte do Estado escravista, não tinha dissociação entre Igreja e Estado. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que deslocar a campanha para um espaço laico e foram para o teatro. Ao fazer esse deslocamento, eles acabaram mudando também a própria forma da campanha. A improvisação acabou gerando performances muito mais imantadas de arte do que de religião. Então, o repertório estrangeiro operou como uma baliza, mas ele foi sendo adaptado. A mesma coisa aconteceu com o outro lado, né? Tanto os escravistas quanto o Estado adaptaram legislações e estratégias que eles encontraram disponíveis ao longo do tempo. Então, havia aí redes transnacionais de circulação de repertórios que não são invenções do século XXI, estavam operantes lá no século XIX. Essa é uma das minhas balizas de explicação, então. A outra é uma abordagem relacional do conflito, considerando como esses três grandes elementos da tríade, movimento, Estado e contramovimento, como é que eles se relacionam ao longo das diferentes conjunturas, porque eu acompanho 20 anos do conflito. Então, eu vou mostrando que as estratégias dos abolicionistas não foram definidas por princípios, mas foram sendo escolhidas conforme as diferentes conjunturas, não é? Do que era mais apropriado fazer em cada um dos momentos. Então, a gente tem aí, num primeiro momento, um momento de emergência da questão nos anos 60, quando, como eu já disse para vocês, há uma crise. Nas situações boas para emergência de movimentos sociais, são situações de crise. Então, tem uma situação de crise política, que é, em larga medida, causada pela própria escravidão, que gera um impasse no interior das instituições políticas e gera uma divisão. E aí, uma divisão entre uma ala mais moderada e uma ala mais reformista. A ala mais reformista diz assim, bom, dada a pressão que tem do contexto externo, o Brasil está se tornando a última nação escravista do Ocidente, a gente precisa fazer alguma coisa. E a ala refratária diz, não, vamos indo que ainda dá. Né? E aí, nesse momento de crise, é que se propõe a lei do ventre livre, é uma briga muito engalfinhada, se discute isso, e é durante esse debate que começam a aparecer mobilizações anti-escravistas fora das instituições políticas. Tem 3 grandes lideranças que aparecem nesse momento, que não costumam aparecer muito nos livros de escola, né? Uma é o empresário André Rebouças, outra é um pedagogo, Abílio Borges, e o terceiro é um Rábula, né, um parente de vocês aqui, assim, que é o Luiz Gama. Os 2 primeiros são membros da elite imperial, o terceiro é um apadrinhado, quer dizer, é gente que ainda tem vinculações com a elite política, mas eles começam a desenvolver estilos de ativismo que vão ser usados daí até o fim da campanha. Eles começam a criar associações, a fazer manifestações no espaço público, a fazer lobby e a usar aquele método bumerangue, né, de buscar alianças internacionais para pressionar o Estado Nacional, e começam a fazer uma coisa que vocês conhecem bem, que é um ativismo judicial. É usar
a legislação que existe para restringir a escravidão ou acordos internacionais que o Brasil firmou anti-escravista para tentar pôr a lei em prática. Então, a gente tem aí a emergência de um ciclo de mobilização em que começam a se formar associações abolicionistas, e, ao mesmo tempo, então, em que começa a se conformar essa mobilização numa direção, um movimento abolicionista, começa também a crescer o outro lado. Esse é o grande inimigo, é o vilão do meu livro, Paulino Soares de Souza, né? O Paulino, diziam dele que o pai dele era tão diplomático que ele podia andar sobre uma mesa de cristais sem quebrar nenhum. E o Paulino, filho, também chamava Paulino, podia fazer a mesma proeza de olhos vendados. Então, ele era assim, uma espécie de anti-Jucá, né? Fazia era um conservador, mas muito delicado. Ele comandou a reação escravista. O Rebouças comandou o movimento abolicionista de 68 a 88, sempre no bastidor, e o Paulino comandou o contramovimento, a reação escravista, de 68 até 88. Até o dia 13 de maio, ninguém pode dizer que ele não fosse um homem fiel aos seus princípios. A duras penas se aprovou o ventre livre, mas isso gerou tal trauma, que foi o termo utilizado na época, que a escravidão saiu da agenda institucional. Então, os abolicionistas ficaram fazendo campanha desde 71 até o final da década, mas no sistema político a coisa ficou parada. A questão voltou em 78, porque só aí é que, de fato, a lei do ventre livre ia entrar, poderia vir a entrar, não entrou, poderia vir a entrar em execução. Essa é uma lei que também se aprende no livro da escola, nunca foi executada no Brasil. Foi nesse momento em que a lei voltou ao debate e que também se trocou o partido no poder, os liberais, que em princípio eram reformistas, assumiram o poder, e os abolicionistas começaram a intensificar a campanha. A partir daí, a campanha se acelera e começam a se diversificar essas técnicas de propaganda e vão se espalhando pelo país inteiro. É aí que aparecem as duas figurinhas mais carimbadas dos livros sobre abolição, que são o Joaquim Nabuco, que era filho de um líder do Partido Liberal, e o José do Patrocínio, que era filho de padre com uma ex-escrava e que tinha, via casamento, tinha adquirido um jornal. Esses dois vão ser as grandes lideranças dos anos 80 e vão operar cada um numa seara. O Nabuco, sobretudo, no âmbito parlamentar, e o Patrocínio, sobretudo, no espaço público. Eles vão sendo a face pública do movimento, ao passo que o Rebouças é a figura que articula os dois. À medida em que a mobilização foi crescendo, o Rebouças e o Patrocínio criaram uma confederação abolicionista, que foi muito importante porque ela congregou as associações abolicionistas que iam surgindo meio isoladas, mas também porque ela criou um estilo de mobilização artístico, né, que é aquele que o uso dos teatros favorecia. Então, tinha declamações de poesia, encenação de peças de teatro, antes dos discursos políticos propriamente. Essa fase foi a que eu chamei de flores no livro, porque os eventos acabavam sempre com flores lançadas sobre os escravos que eram libertados. E foi esse formato, que era fácil de reproduzir, das conferências-concerto, que era uma espécie de showmício, que permitiu a expansão, a nacionalização da campanha, porque era um formato fácil de copiar, então, em diferentes lugares, ele foi sendo aplicado. O sucesso dessa campanha, no começo dos anos 80, levou os abolicionistas a uma estratégia ousada, porque até aí, nos governos liberais, os liberais toleravam os abolicionistas, faziam manifestação em teatro, tudo bem, ninguém reprimia, ninguém fazia nada. Então, aproveitando a leniência governamental, eles decidiram usar uma estratégia que os americanos já tinham usado, então se valendo do repertório internacional, que é a estratégia do free soil, de roubar escravos ou incentivar os escravos a fugirem e mandar para um território livre, que nos Estados Unidos era o norte do país ou o Canadá.
Só que aqui não tinha para onde mandar, não tinha nem um Canadá por perto. Então, eles resolveram criar um Canadá primeiro. E eles fizeram isso no Ceará. O Ceará tinha poucos escravos, o presidente da província era um sujeito de simpatia abolicionista, e eles começaram, então, a conceder alforrias, ou convencer os donos a fazer isso, ou comprar alforrias, e eles foram gradualmente, num espaço de tempo relativamente pequeno, coisa de 4, 5 meses, eles conseguiram declarar a província do Ceará livre de escravidão. É claro que isso não era, e outro assunto para vocês, não era propriamente constitucional. Mas aí o que eles fizeram? O Patrocínio foi a Paris, o Nabucco foi a Londres, e eles fizeram eventos internacionais para criar a ideia de que era um fato consumado, o que ainda estava por ser afirmado. Como o Ceará era longe, a polícia demorou, né? O batalhão que foi reprimir chegou muito atrasado, e aí o fato já estava dado. Esse avanço reverberou finalmente no sistema político. Esse é um exemplo de eficácia de mobilização. Foi o Ceará que trouxe a crise para o interior do sistema político, e o governo reagiu perdido. Então, houve ali uma situação em que ninguém queria o poder. E ele acabou caindo nas mãos de um reformista que falou, bom, vou lá, vou fazer alguma coisa, que era o Manuel de Souza Dantas. Ele não só foi fazer alguma coisa, como ele fez uma aliança com o movimento. E aí, as ideias do movimento, que eram basicamente as do Rebouças, o Rebouças vinha defendendo desde os anos 60, envolviam não só a abolição gradual da escravidão, mas a concessão de direitos para os libertos e uma mini reforma agrária. Era mini mesmo, porque era só na beira das estradas de ferro, etc. Mas isso, que foi ao parlamento em 84, foi chamado de revolução pelo contra-movimento escravista, pela turma do Paulino. E aí, como era um regime parlamentarista, eles derrubaram o gabinete, que foi a voto. O que aconteceu daí? As eleições de 1884, que aconteceram em dezembro, foram um verdadeiro plebiscito sobre a abolição. Os abolicionistas lançaram candidaturas no país inteiro. A candidatura-chefe era a do Nabucco. E essa foi a primeira grande campanha eleitoral nacional no Brasil. Os abolicionistas fizeram uma campanha linda, ganharam, mais ou menos, perderam na apuração. Na hora da verificação dos mandatos, os conservadores controlaram as comissões que iam reconhecer os mandatos e eles perderam. O que aconteceu aí foi uma inversão do jogo. Em 1885, o contra-movimento escravista virou o governo e os abolicionistas foram para a proposição. Quem assumiu aí o governo foi o Cotegipe, que também era um homem muito elegante, recebia o Machado de Assis em casa e era um escravista empedernido. O Cotegipe adotou uma linha dura, repressiva contra o movimento, tanto com medidas legais, quanto com milícias à paisana, com repressões, digamos, ilegais. Então, abolicionistas eram presos ou perseguidos. E aí é que o movimento, vejam como a conjuntura leva a opção por estratégias. Os abolicionistas até então faziam campanha no espaço público, mas agora, reprimidos no espaço público, eles foram constrangidos a mudar de estratégia. E aí é que eles começam realmente uma ação de desobediência civil. Eles começam a estimular fugas de escravos, e é então o tempo que eu chamo de balas, né? Um pouco exageradamente assim, mas é um momento em que os escravistas, o contra-movimento escravista e o governo, por meio do exército, começam realmente a reprimir os abolicionistas com vigor, ao passo em que os abolicionistas também começam a invadir fazendas, né, e a estimular fugas em massa. O conflito foi, então, crescendo. Em 1887, a gente tinha uma sociedade meio parecida com o que a gente vem vendo aqui nos últimos anos, porque havia mobilizações e manifestações nos dois sentidos, né, contra e a favor da escravidão. E
o caminho da guerra civil não estava fora do horizonte. Ele apareceu em no Jornal do Patrocínio tem um editorial, que a capa do jornal é Guerra Civil, e o outro lado também não teve muitos problemas com isso. Outra vez aparece a coisa internacional, 2 americanos que tinham lutado na Guerra Civil nos Estados Unidos a favor da escravidão, incitaram a elite local de Penha do Rio do Peixe, que de vergonha desse episódio mudou seu nome para Itabira, estimulou, e eles foram de madrugada na casa de um delegado que eles acusaram de esconder escravos, de abolicionista, e lincharam o delegado na frente da mulher e da filha pequena, que só se salvaram porque se esconderam no forno. Essa charge aqui, o desenho do Agostini conta essa história, assim, né? Então, essa é uma hora em que o movimento inteiro viu que a única alternativa que restava era a alternativa do confronto. E o Patrocínio, então, escreveu no jornal: os abolicionistas sinceros estão todos preparados para morrer. Foi nesse momento de beira da guerra civil efetiva que começou uma operação Deixa Disso. Vários setores da elite social que estavam fora do conflito até então começaram a fazer declarações a favor da abolição imediata, não porque fossem a favor da abolição, mas porque viam como uma solução que evitaria o desfecho norte-americano, o da Guerra Civil. E aí a igreja, os partidos começaram a fazer declarações nessa direção, mas decisivo foi o posicionamento do Exército, porque é só quando o Exército declara que não vai mais caçar escravos fugidos é que o aparato repressivo do Estado colapsa, não tem mais como prender escravos. Então, em fevereiro de 1888, o Cotegipe cai, e é só aí que aparece um projeto de abolição encampado pela coroa. Então, tudo isso que vocês leram sobre Isabel só vale a partir de fevereiro de 1888, que foi quando ela declarou o apoio à abolição. Então, esse reposicionamento das forças desarmou o confronto, e aí o desfecho, vocês sabem, né? A gente teve uma abolição negociada. Os abolicionistas ganharam a abolição, mas eles perderam o resto da agenda deles, né, que eram as outras reformas, a reforma agrária, os direitos dos libertos, etc. Bom, eu já falei um monte e agora eu vou acabar. Eu queria contar o caso assim rapidamente para vocês, primeiro para vocês lerem o livro, depois que o livro é grande, conta as historinhas e tal. Mas também eu queria contar o caso de maneira assim um pouco esquemática, só para mostrar para vocês quais são as dimensões do caso que a perspectiva relacional me permitiu ver, que a perspectiva normativa teria escondido. Eu vou elencar rapidamente. Uma é essa dimensão das redes globais de ativismo. Eu só poderia procurar isso pela perspectiva normativa no século XXI, não teria nem olhado lá. A outra é o próprio assunto. Afinal de contas, o movimento pela abolição da escravidão é um movimento por direitos humanos. É o primeiro movimento de escala internacional por direitos humanos. Na outra perspectiva, isso só poderia existir agora muito recentemente. A outra coisa, em que há também uma diferença importante de perspectiva, é que, se eu tivesse me orientado pela perspectiva normativa, eu só teria olhado para os valores dos atores. Isto é, como é que eu faço isso empiricamente? Eu teria olhado para os discursos, porque as pessoas estão dizendo a respeito da escravidão. Bom, se vocês lerem os discursos do Paulino, por exemplo, vocês vão ver que o Paulino é uma pessoa muito do bem. Ninguém no século XIX no Brasil fazia declarações explicitamente racistas ou explicitamente escravistas. Se eu tivesse acompanhado só os discursos, eu não teria achado nenhum escravista. Porque eles diziam o tempo todo, a escravidão é um mal, mas, nas atuais circunstâncias, nós precisamos mantê-la mais um pouco.
Então, no plano discursivo, a análise ficaria comprometida, porque eu não teria encontrado a força contrária. Então, essa perspectiva relacional que me levou a olhar para movimento, contramovimento e Estado, me permitiu olhar para as práticas, para os eventos, para aquilo que as pessoas estavam fazendo. E isso é que me permitiu reconstruir essa mobilização de 2 décadas, contrariando aquela ideia da apatia da sociedade brasileira, ou da ideia de que só existe sociedade civil no século XX ou XXI. Né? Então, assim, vocês não podem dizer aqui que eu não falei de flores, porque o meu livro, inclusive, tem esse título, mas vocês podem, agora, ao final, me perguntar, mas cadê o direito nessa história toda? Eu acho que o direito, como eu falei no começo, não quis ficar falando das coisas porque eu não sei direito também, né? Mas eu acho que ele perpassa tudo isso que eu falei. Ele não é um conjunto neutro de normas. Ele teve aqui o tempo todo em disputa. Ele é uma baliza, é um meio. Ele é parte da luta política, ele não está separado dela, como o Alexandre Moraes bem nos mostrou, né? Então é isso, gente. Muito obrigada.